Oiê, pessoal, bom dia, tudo bem? Vou colocar o cronômetro aqui na minha frente. Vocês estão bem? Ontem vocês tiveram uma aula duas, na verdade, bem bacanas, duas aulas bem bacanas com a Edgleuba, falando sobre o texto enciclopédico, né? Vocês devem perceber que desde o início do ano, e eu acho que a Edgleuba falou isso na aula, se eu não me engano, que desde o início do ano vocês estão trabalhando, aliás, desde o ano passado, com gêneros textuais, né? É muito importante compreender que os textos, né, que a linguagem, que a mídia, que o contexto de produção, que a quem se dirige o texto, que tudo isso é muito importante para compreender o gênero textual, né? E aí vocês trabalharam com um gênero que é o texto enciclopédico, que é um texto que é um gênero mais informativo, né, que se utiliza do tipo informativo, né? Ou seja, verdades inquestionáveis, né? Nada é inquestionável, mas só parênteses de Simone, né? Verdades inquestionáveis, informações, mais literal, mais objetivo, e precisa ser mais objetivo, porque a enciclopédia é um texto que reúne o conhecimento, né? Essa foi a tentativa dos filósofos iluministas e enciclopedistas do século XVIII, que iniciaram essa perspectiva de construção de um conhecimento sistematizado, né, em um livro, né? E aí, esse conhecimento sistematizado em um livro, esse livro chamado Enciclopédia, né, que hoje nós dificilmente encontramos impressas, né, essas enciclopédias. Aliás, na casa do meu pai tem enciclopédia impressa, tem uma enciclopédia chamada Barça, se eu não me engano, que eu frequentei muito essa enciclopédia, né? Na verdade, vou até contar um segredinho para vocês, gente. Eu tinha mania de ler enciclopédia, ler verbetes, né? Na enciclopédia para conhecer, saber das coisas, né? Eu fazia isso muito e eu tinha amigos, e aí a gente tinha amigos que gostavam de fazer isso também, de conhecer mais palavras e aí ia para a enciclopédia ler, né? Curiosidade, né? Curiosidade de saber o significado das coisas, né? E até brincávamos disso. Bom, só um parênteses. Hoje essa enciclopédia ela se encontra mais em meio virtual, né? Existem ainda as enciclopédias impressas, como eu estou dizendo, na casa do meu pai tem, mas isso é muito raro. Em bibliotecas, né, nós ainda encontramos, mas isso é bem raro, né? Bom, e essas enciclopédias, né, esses significados, essas informações, elas são apresentadas por meio de verbetes, né? A Edgleuba também já introduziu isso para vocês, né? E já falou sobre o verbete. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais, né? Aprofundar um pouquinho mais sobre o verbete. Antes disso, antes de entrarmos especificamente nessa sistematização de verbete, eu queria mostrar para vocês que existem, e vocês devem saber disso, que existem dicionários diversos, né? Enciclopédias diversas, né? Por exemplo, gente, eu tenho aqui em casa, dá para vocês verem, tá? Acho que está espelhado, né? Mas enfim, o dicionário do Castelo Rá-Tim-Bum, né? Castelo Rá-Tim-Bum sempre foi um dos meus programas prediletos lá da TV Cultura.
E eu gosto muito dessa linguagem infantil, né? Essa linguagem desse mundo que se descobre, né? Que é isso que a gente encontra em dicionários, é isso que a gente encontra em enciclopédia, mundos que nós vamos descobrindo, né? Era isso que eu gostava também de ver nas enciclopédias quando criança, quando adolescente. E esse aqui é muito legal, né? Porque é o vocabulário usado no Castelo Rá-Tim-Bum, né? Bem interessante isso. Eu tenho um outro aqui, aí é mais sério, né? Que eu uso sempre, sempre, sempre que eu estou escrevendo ou que eu estou corrigindo textos, né? Fazendo revisão de textos. Ó, um dicionário aqui. Dicionário prático de regência verbal. Quer dizer, o que a gente tem aqui? Verbetes, né? Verbetes que são verbos, né? Do Celso Pedro Luft. Isso aqui ajuda muito os estudos, ajuda na hora que nós estamos escrevendo, na hora que estamos revisando textos, né? O tempo todo eu uso esse dicionário, que às vezes eu me esqueço de alguma regência, ou eu não sei mesmo, não conheço um verbo, não conheço uma regência, aí dicionário, né? Vamos aos outros verbetes. Bom, como vocês sabem que eu sou da área de literatura, eu tenho um aqui que eu não dispenso de jeito nenhum e que está sempre me acompanhando, um dicionário que está sempre me acompanhando, e ele é quase uma enciclopédia também, né? Que é esse aqui, gente, que é genial. É o dicionário de símbolos, tá? Isso aqui para quem estuda literatura, para quem estuda ciências humanas de uma forma geral, mas para quem estuda literatura, dicionário de símbolos, às vezes eu não consigo compreender um poema, um significado de uma metáfora, né? E aí eu vou para o dicionário ver o que aquele símbolo, né, pode trazer a mais que eu não estou compreendendo, por exemplo, né? Estou lendo um poema e não estou conseguindo compreender do que ele está, compreender profundamente do que ele está tratando. Vou para o dicionário de símbolos, é muito legal e, na verdade, ele é traduzido, né? E tem mitos, sonhos. Quando eu sonho, eu também vou a ele, né? Quando eu sonho, assim, dependendo do sonho, eu vou dar uma olhada em que símbolos, quais são esses arquétipos que apareceram nos meus sonhos, né? Para entender um pouquinho melhor. Os gestos, as formas, as figuras, as cores, os números, né? É um dicionário de símbolos, né? Para quem estuda cultura também, de uma forma geral, né? É bem interessante. E só para acabar essa nossa conversa, esse nosso hipertexto, né? Hiperlink, porque as enciclopédias, a grande enciclopédia que a gente tem hoje no meio virtual, que é a Wikipédia, ela trabalha também o tempo todo com hiperlinks, né? Solta alguma coisa, uma ideia, outra ideia, outra ideia. Você percorre o verbete da forma como você opta por, né? Tá? Então, só para brincar um pouco aí com isso, né? Aqui com os meus hiperlinks, né? Eu tenho um dicionário que é também eu estou brincando, né, gente? Vocês estão percebendo com essa ideia do dicionário, da enciclopédia, porque o verbete ele compõe enciclopédias, mas ele compõe também dicionários, né? E eu tenho um que é muito legal, não sei se vocês conhecem uma escritora brasileira contemporânea chamada Adriana Falcão, conhecem?
né? Adriana Falcão escreveu esse livro que é genial, que se chama Mania de Explicação. E é muito legal, gente. Ele vai... Algumas palavras, né, que a gente teria a maior dificuldade de dizer qual é o significado delas, né? E aí ela vai explicando, né? E claro que é uma enciclopédia poética, né? Claro que é um dicionário poético, né? Vou abrir aqui só uma que eu gosto muito, né? Ela diz o que é vontade, né? Vontade é um desejo que cisma que você é a casa dele. Muito legal, né, gente? Vontade é um desejo que cisma que você é a casa dele. Você é a casa daquele desejo. Isso é vontade. E assim é tudo que ela apresenta, assim, o que é pouco? Pouco é menos da metade. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Explicação. O que é uma explicação? É uma frase que se acha mais importante do que a própria palavra. E por aí vai. É muito legal, uma brincadeira, né? É uma brincadeira poética com os verbetes. Mas vamos voltar para a nossa conversa sobre verbetes. Vamos lá? Depois que eu aprendi que eu posso ficar maior aqui, não sabia. Tentando aqui ficar maior para falar com vocês. Bom, então vamos lá, né? Então essa aula é uma revisão do que seja o verbete, né? E uma análise também, né? Então vamos lá. Já pensou como a tarefa de definir objetos, sentimentos, ou mesmo algo novo é uma tarefa complexa? Como isso é complexo? E quando precisamos sistematizar uma definição, então? Porque o que eu li aqui da Adriana Falcão, por exemplo, né? E se eu ler aqui os verbetes do Castelo Rá-Tim-Bum, vocês vão perceber que tudo isso, né? É a tarefa do definir, né? Do definir objetos, do definir sentimentos, do definir algo novo. Mas no caso de quando precisamos de uma definição mais exata, né, aí essa tarefa se torna ainda mais árdua. Para determinados gêneros textuais, para determinados tipos textuais, sistematizar é muito importante. Trabalhar com uma linguagem objetiva, literal, denotativa é extremamente importante, né? Como nós sabemos, né? Por exemplo, escrevendo as dissertações de vocês, as dissertações de vestibulares, né? Quanto maior a precisão em relação à palavra, melhor, né? Então, pois é. Para tanto, recorremos ao gênero textual verbete. O que é um verbete, então? É um texto expositivo, então ele expõe, tá? Ele é da esfera científica, publicado hoje em suportes impresso ou virtual, e que nos auxilia a decifrar o sentido, ou seja, o significado das palavras, materializando-se em dicionários, em glossários ou em enciclopédia. Eu mostrei para vocês aqui, antes de começar a conversar de forma mais sistematizada, mostrei para vocês alguns dicionários que seguem uma linha mais
Poética, né, gente? É o significado das palavras dentro do Castelo Rá-Tim-Bum. É o significado das palavras dentro de uma perspectiva subjetiva, poética, né? Agora, nós temos também glossários e dicionários ligados a determinadas áreas de estudo, né? Por exemplo, eu tenho um dicionário também de filosofia, né? Eu tenho dicionário de filosofia, quer dizer, são determinados conceitos e determinadas definições ligadas à área, né, de filosofia. Assim como tem também dicionário de sociologia, dicionário das religiões, né? Quer dizer, tem dicionário de várias áreas, né? Eu tenho uma amiga que ela é professora, ela é lexicógrafa, é assim que se chama, né, na Universidade de Brasília, e ela há pouco trabalhou fez a sistematização, né, e acho que já está com o dicionário pronto, de palavras indígenas, né, de várias etnias e que utilizamos hoje no nosso cotidiano, né? Ela fez esse trabalho, né? E ela compôs um dicionário com esses verbetes, né? Ok. Bom, então o que é um verbete? Né? Verbete é um substantivo, é uma palavra que é um substantivo masculino, né? Vejam aí. Primeira acepção, os dicionários, eles trazem acepções, né? Porque não necessariamente existe só um significado para um verbete, né? E ainda existem dicionários que trazem o significado popular, né, que às vezes é uma palavra que é usada numa linguagem popular com uma outra conotação, e pode ser uma palavra também usada, por exemplo, no meio jurídico, no meio acadêmico, com outras acepções, né? Pode ser uma palavra usada com várias acepções diferentes, dependendo do contexto em que ela está sendo utilizada, né? E alguns dicionários trazem isso, outros não, depende, né? Depende da escolha do lexicógrafo, tá? Bom, então, de verbete, acepção 1, nota ou comentário que foi registrado, anotado, apontamento, nota, anotação, registro. 2, pequeno papel em que se escreve um apontamento. 3, outra acepção, ficha de arquivo, por exemplo, em uma biblioteca. E 4, em lexicografia, o conjunto de acepções, exemplos e outras informações pertinentes contido numa entrada de dicionário, enciclopédia e glossário, que é desse verbete que nós estamos falando, né? Observem lá em cima, essa é uma página do dicionário OAS, né? O OAS é um dos nossos, não mais vivo, né? Mas ele é um dos nossos maiores filólogos, né? Um dos maiores filólogos de língua portuguesa. Tá? E hoje o dicionário do OAS é um dicionário extremamente conceituado. Eu, na verdade, só corrijo redação com ele aberto. Tá? Tudo que eu corrijo, tudo que eu escrevo, eu estou sempre com o OAS aberto, porque, inclusive, assim, se eu estou corrigindo uma prova, aí vocês escrevem uma palavra e eu acho a palavra estranha. Eu consulto para ver se aquela palavra estranha, ela de fato não existe, ou eu não conheço, ou eu não a conheço, e não a conheço naquela acepção. Aí eu vou para o OAS, eu uso bastante, ele fica aberto no meu computador, sempre. Tá? O OAS, ele traz a datação da palavra,
tá? Como ele é um filólogo, né? O Wise é um filólogo, então, na verdade, ele é um estudioso disso, né? Ele dessa genealogia da palavra, digamos assim, né? Das palavras, das origens das palavras, né? E dos percursos também das palavras, né? E a pronúncia, ortoépia, é a pronúncia correta. Então, como é que aí ele já mostra como é que se deve pronunciar a palavra verbete. Vejam que ele coloca um E fechado. Então, é verbete, verbete, é fechado, né? Tá certo? Ele já está mostrando como que se fala essa palavra. Vários dicionários vão fazer isso, né? Vão trazer, inclusive dicionários de língua estrangeira, né? Eu também sempre consulto, né, os dicionários de língua estrangeira para saber também como se fala uma palavra, né? Vamos lá. Sabendo que hoje, né, gente, eu falei aqui do dicionário de língua estrangeira, hoje pode ser simplesmente o Google traduzindo, já dizendo como é que se fala, né? Ou até mesmo falando, né, gente? Já fala, podemos viajar para onde quisermos, que tem lá já a fala, né? Dá para fazer isso no celular, não é mesmo? Então, dá para a gente carregar o dicionário nos nossos celulares, nos nossos Kindles, né? Se usarmos Kindles. Então, vamos lá. No verbete dicionário, encontramos uma estrutura composta por entrada, acepções, formadas por definições ou sinônimos. No Wise, inclusive, como eu uso muito, eu sei, o Wise, depois que ele coloca todas as acepções, ele coloca uma lista de sinônimos e uma lista de antônimos. Também é algo que eu uso muito, inclusive, para quando eu estou elaborando prova, porque aí é uma maneira de eu, né, construir um item falando uma coisa de uma forma diferente, usando o sinônimo, né? Ou, se o item é falso, uso um antônimo. Enfim, né? Eu uso muito, muito essas listinhas. Tem uma listinha de sinônimos e uma listinha de antônimos no Wise, tá? A composição dessa estrutura varia de acordo com o dicionarista, podendo aparecer em outras informações, como datação, por exemplo, como nós vimos ainda há pouco, né? Porque ele é filólogo, então ele apresenta a datação, tá? No caso do Wise também, deixa eu ver se... Não. No caso do Wise também, quando é um verbo, você pode também consultar toda na página, né? Quer dizer, só indo lá para um hiperlink, você pode consultar toda a conjugação daquele verbo, tá? Então, realmente é algo que deve estar sempre aberto aí nos nossos computadores, é um dicionário, né? Sempre vai ajudar. Bom, então olha aí, ó. A palavra felicidade, né? Então, é a entrada da palavra, aí vem a separação silábica, né? Felicidade, mostrando inclusive qual é a sílaba tônica. Olha aí, a sílaba tônica está em itálico, observem, é uma paroxítona, está até mostrando isso. Aí vem mostrando que é um substantivo feminino, então esse SF aí, né, é uma abreviação, né? Em geral, os dicionários, nas primeiras páginas, eles mostram o significado dessas abreviações, porque eles usam abreviações ao longo de todo o dicionário, então eles já colocam isso lá numa espécie de... numa organização prévia do dicionário, eles já colocam as abreviações que eles vão usar ao longo do dicionário. E aí vem as acepções, né? Qualidade, condição ou estado de feliz, grande satisfação ou contentamento. Muitas vezes vem exemplos, né, de como usar essa palavra felicidade.
Nem todo choro é de felicidade, nem toda saudade faz um samba bom. É um exemplo de uso da palavra felicidade, né? Boa sorte. Observem que tem aí o antônimo também, né? Bom êxito em algo que se fez, sucesso, tá? E ele mostra também a origem, observem. Mostra que a palavra felicidade veio do latim, ó, lá embaixo, do latim felicitas, ats, né? Mostra a origem, lembrando então que o Wise é um filólogo. Nem todo dicionário traz a origem, né? A etimologia da palavra, nem todo, tem uma mosquinha aqui, gente. Nem todo dicionário traz a etimologia da palavra, nem todo dicionário traz datação, mas o Wise traz, e por isso eu realmente gosto muito de utilizá-lo, né? Essas informações, e também porque não é o caso da palavra felicidade, mas muitas vezes você sabe até o significado da palavra, já aconteceu com vocês? Sabe o significado da palavra, mas não sabe utilizá-la? Comigo já aconteceu muitas vezes. Não sei usar aquela palavra, preciso aprender como usar aquela palavra, em que contexto eu posso utilizá-la, né? E aí o exemplo me ajuda a fazer um bom uso da palavra, né? Bom, vamos lá. Então, temos aí, ó, o que é o substantivo feminino, né? É a classe gramatical, né? A classe gramatical. A pronúncia, como nós dissemos ainda há pouco, também é mostrada, né? Lembra que apareceu aquele E fechado, né? É a pronúncia da palavra, né? E tudo isso aí nós encontramos em dicionários, né? Então vem o verbete é felicidade, né? E aí vem uma série, além das acepções da palavra felicidade, vem uma série de informações acerca dessa palavra, que para quem estuda, quem está escrevendo um texto, é muito importante, gente. É muito importante. Às vezes, inclusive, é exatamente o significado da palavra que define o fato de uma questão estar certa ou errada, né? Na redação, isso é na produção de texto, isso é extremamente importante, gente. Tá? E pode parecer meio louquinho, né? Isso de ficar lendo dicionário, ficar lendo enciclopédia, mas quanto mais você lê e absorve essas palavras, né? Mais condições você tem de expressar aquilo que você pensa, né? Expressar suas ideias, né? Então é importante, sim, ter um bom vocabulário, né? Conhecer vários verbetes e sinônimos e antônimos. Também existem dicionários, eu acho que eu tenho aqui em casa também, tenho, mas não vou pegar lá para vocês não, mas tenho também dicionários de sinônimos e antônimos, só sinônimo e antônimo, não são assim, não é como esse aqui, com várias acepções, vários significados da palavra. Não, eu posso substituir a palavra felicidade por que palavras? Sinônimos, lista de sinônimos. Eu posso usar, se eu quero usar um antônimo de felicidade, que palavras eu posso usar? Isso também ajuda muito, gente, né? Na hora que queremos redigir, escrever, produzir textos, tá? Tô com eles ali. Bom, e o verbete enciclopédico, né? E o verbete enciclopédico? Nós conhecemos já esse verbete, né? Nós encontramos esse verbete enciclopédico, né? Aí nós dissemos no início, a Edgleuba disse também na aula passada, que encontramos muito normalmente na Wikipédia,
né? Então, o que que é isso? É um gênero textual, verbete enciclopédico, né? É um verbete textual de natureza expositiva, porque o texto enciclopédico é um texto expositivo. Então, o verbete, ele é expositivo, né? O significado que vai aparecer é uma perspectiva expositiva, né? Gente, só para fazer o contraponto, não é argumentativo, compreendem? Não é argumentativo, não é opinativo, não possui ponto de vista, né? É só uma explicação, tá? Dicionários, enciclopédias são textos em que a função metalinguística é muito importante. É o texto explicando o texto, né? Esse é o objetivo, essa é a intenção do texto. Um texto que se autoexplica, né? E para se autoexplicar é importante não acrescentar pontos de vistas, opiniões, não é isso, é uma exposição, tá? Ou seja, é informação, é informativo, certo? Então vamos lá. Gênero textual de natureza expositiva encontrado, como o nome já diz, em enciclopédias. Esses textos têm como finalidade apresentar definições e informações sobre um determinado assunto, utilizando linguagem objetiva e impessoal. Podem conter gráfico, ilustrações, subdivisões para completar as informações. Atualmente, com o uso das enciclopédias virtuais, a mais conhecida é a Wikipédia, como nós já dissemos aqui, e a Edglobal também. Ela é uma enciclopédia colaborativa, né, o que é uma coisa muito legal, que ela ainda está sendo construída, né, ela está sendo construída a cada dia. Todos podem editar e fornecer conteúdo, né, criando e modificando os verbetes, né? Ou seja, é um processo dinâmico, né? É um pouco diferente da enciclopédia que tem na casa do meu pai. É um processo totalmente estático, né? Não que não possa haver revisões, há revisões, mas mesmo assim está impresso, está fechado, é estático, né? E no meio virtual, não, essa perspectiva ela se amplia, né, gente? O que é bem característico da pós-modernidade, dessa geração, né, disso que se chama de modernidade líquida, né? É fluido, né? Até mesmo os significados são fluidos muitas vezes, né? A leitura em um verbete enciclopédico impresso e virtual também muda, uma vez que virtualmente ela não é linear e os hipertextos permitem que o leitor opte por diferentes caminhos, né? Eu brinquei com vocês no início da aula que eu estava também trabalhando com hipertextos, né? Hiperlinks, né? Eu trouxe uma série de dicionários aqui para a aula, né? Para mostrar outros tipos de verbetes em outros tipos de dicionários. Eu estava abrindo links. A Wikipédia faz isso o tempo todo, ela abre links, né? Você vai construindo a informação de acordo com o caminho desses links, né? O caminho que você faz na sua leitura, né? É bem interessante isso, e é bem dessa modernidade líquida, né? Do Bauman. Né, de que fala o Bauman. Um exemplo muito legal e bem premiado de enciclopédia contemporânea é a Enciclopédia Latino-Americana. Existe ela impressa, né? Mas ela tem também hoje nos meios virtuais, né? Ela é bastante premiada e bastante legal. Um exemplo da Wikipédia, né, gente? Aí o boneco de Olinda, um ótimo exemplo para a gente ver os bonecos de Olinda, né? Aí, olhem só, vem o que significa esse verbete
E como é uma enciclopédia, vem aí a história do boneco de Olinda, né? Qual é a história do boneco de Olinda, né? Vem aí também indicações, observem aí ao final, né? Ver também Carnaval de Olinda, quer dizer, você pode ler sobre o Carnaval de Olinda para saber sobre os bonecos de Olinda, você pode ler sobre o Carnaval de Recife, sobre os gigantones, para saber dos bonecos de Olinda. E também uma outra coisa bem legal para quem quer pesquisar, quem quer aumentar o seu conhecimento, são as referências, né, gente? Extremamente importante. São referências. Há verbetes que a gente abre na Wikipédia que tem uma série de artigos científicos, acadêmicos, inclusive, ou outras referências, né? Que dizem respeito àquele verbete que você está lendo. E é muito, muito legal isso, né? Bom, vamos exercitar um pouquinho? Vamos fazer alguns exercícios? Vamos lá? Primeiro exercício, gente. Tendo em vista seus elementos constitutivos e o meio de divulgação, esse texto identifica-se como... Isso é uma questão do Enem de 2015, né? A gente tem beleza, tem um casal aí em frente à praia, aí um verbete. Olha o que diz o verbete. Substantivo feminino, belo mais esa. Qualidade do que é belo, é a primeira acepção para beleza. Segunda acepção para beleza, harmonia de proporção, perfeição de formas. Terceira acepção para beleza, fortaleza. E aí, gente, o que é esse texto, né? A resposta correta é a letra D, né, gente? Ele está se utilizando de um verbete, mas, na verdade, para fazer um anúncio publicitário, né? O que ele está buscando? Qual é a intenção desse texto? Persuadir o público-alvo a visitar Fortaleza, né, gente? Certo? Então, quando ele coloca a terceira acepção da palavra beleza, Fortaleza, a gente já percebe que esse verbete ele está sendo utilizado com a intenção de produzir um texto em linguagem propagandística, né? Linguagem publicitária. Essa linguagem da publicidade, né? Bom, vamos lá. Estrela. Estrela. É quem, feito catapora, se multiplicou no céu, diria carpinejar. São as manchas que o universo não tem vergonha de mostrar. São as pintas nas suas costas e as sardas no seu rosto. São as memórias de quem já partiu, é onde escreve o destino. É o brilho particular que algumas pessoas carregam no olhar. É lindo, né, gente? Também um verbete, né? Substantivo feminino, estrela, substantivo feminino. A ressignificação de estrela ocorre porque o verbete apresenta, vamos lá? Uma entrada formal de dicionário e acepções que expressam visões particulares. Na verdade, tá com a cara do dicionário, né? Do verbete do dicionário, é o verbete que está sendo utilizado nesse texto, mas as acepções são todas extremamente subjetivas, né? É feito catapora, multiplicou-se no céu, são as manchas que o universo não tem vergonha de mostrar, né? Bem subjetivo, bem particular, bem bonito também, né? Bom, falso verbete, isso aqui, gente, é porque reza a lenda que alguns dicionaristas, eles espalham pelos dicionários. Depois eu posto esse slide para vocês lerem melhor esse texto. Mas é isso, que eles postam, que eles colocam nos seus dicionários algumas palavras que não têm nada a ver,
só para evitar que sejam copiados, tá? Esse é um texto bem legal do Luiz Fernando Veríssimo, né? Aliás, tudo do Luiz Fernando Veríssimo é muito legal. Leiam depois com calma, eu vou postar na plataforma, só estou correndo porque já está acabando, tá? Então, de acordo com o texto, a existência dos falsos verbetes nos dicionários em enciclopédia deve-se à necessidade de autores de preservar as obras de cópias. Segundo Luiz Fernando Veríssimo, isso acontece exatamente, né? Eles inventam palavras exatamente para que não haja cópia dos seus dicionários, né, dos seus verbetes. Avalie as afirmações abaixo, avalie se elas são verdadeiras, né? Encontram-se tanto no Aurelião quanto no Ouaizão, difícil de falar isso, palavras que tornam plausível a ideia de que eles também usam falsos verbetes. Isso de acordo com o texto, né? Os autores de enciclopédias se divertem mais que os de dicionários porque criam obrigatoriamente falsos verbetes. A existência dos recursos eletrônicos vai necessariamente aumentar a fraude nas obras. Ué, gente, a verdadeira é somente a primeira, né? Não tem nada a ver achar que o uso de um recurso eletrônico, muito pelo contrário, né, gente? Que o uso de um recurso eletrônico vai aumentar a fraude, né? Não, não. Há, inclusive, mais recursos para se descobrir fraudes, né? Quando eu estou, por exemplo, corrigindo textos acadêmicos, né, que participam de bancas, é muito fácil descobrir hoje em dia se há uma cópia num texto, né, gente? Na verdade, são os recursos eletrônicos que nos permitem isso, né? Perceber um plágio. E isso é muito fácil hoje em dia, né? Então, isso é bem falso. Os autores de enciclopédia se divertem mais do que os de dicionário? Segundo o texto, os de dicionário é que fazem isso, né? Ok. A expressão eventuais copiadores refere-se a pessoas que às vezes copiam o que leem e às vezes não. São eventuais copiadores. Uma personalidade fictícia tem o significado de uma pessoa falsa, né? A ficção é uma falsidade, na literatura a gente conversa sobre essa mentira o tempo todo, que é a ficção, né? Que é a ficção. Ok. Também Enem, só que agora é 2010. A internet que você faz. Uma pequena invenção. A Wikipédia mudou o jeito de lidarmos com informações na rede. Trata-se de uma enciclopédia virtual, colaborativa, que é feita e atualizada por qualquer internauta que tenha algo a contribuir. Em resumo, é como se você imprimisse uma nova página para publicação desatualizada que encontrou na biblioteca. Antigamente, quando precisávamos de alguma informação confiável, tínhamos a enciclopédia como fonte segura de pesquisa para trabalhos, estudos e pesquisa em geral. Contudo, a novidade trazida pela Wikipédia nos coloca em uma nova circunstância em que não podemos confiar integralmente no que lemos. Por ter como lema principal a escritura coletiva, seus textos trazem informações que podem ser editadas e reeditadas por pessoas do mundo inteiro, ou seja, a relevância da informação não é determinada pela tradição cultural, como nas antigas enciclopédias, mas pela dinâmica da mídia. Assim, questiona-se a possibilidade de serem encontradas informações corretas entre sabotagens deliberadas e contribuições erradas. A questão é, as novas tecnologias de informação e comunicação, como a Wikipédia, têm trazido inovações que impactaram significativamente a sociedade. A respeito desse assunto, o texto apresentado mostra que a falta de confiança na veracidade dos conteúdos registrados na Wikipédia acontece pelo fato de sua construção coletiva possibilitar edição e reedição das informações por qualquer pessoa no mundo inteiro, certo?
O verbete, né, finalizando aí a aula, o verbete se materializa enquanto texto em glossário, em dicionário ou em enciclopédia, tá, gente? Num glossário, o verbete apresenta as características de recuperar ou compilar ou armazenar as palavras de um texto. Observem que muitas vezes nós colocamos textos nas provas, né? Por exemplo, em Úrsula, tinha uma série de palavras meio desconhecidas. Aí nós colocamos o texto e algumas palavras com os significados para facilitar a leitura. Às vezes nos próprios livros, né? Encontramos glossários, né? Nos livros. Os livros já vêm com glossários. Então, ele funciona como uma lista de palavras cujos vocábulos ou expressões o leitor possa ter dificuldade de entendimento, e por isso a gente coloca aquelas palavras ali no texto, junto àquele texto, e algumas editoras fazem isso com determinadas obras muito antigas, né? Tá? Aí um exemplo de glossário, tá bom, gente? É diferente do dicionário, porque o dicionário é uma reunião de uma série de verbetes, né, que não estão ligados necessariamente a um texto, e sim a um universo da língua, né, de uma determinada língua. E a enciclopédia há informações diversas acerca de uma cultura, na verdade, tá certo? Ou de várias culturas, né? Gente, um beijo enorme para vocês. Até a semana que vem. Semana que vem a gente volta a trabalhar com a literatura. E é isso. Bom resto de semana para vocês, tá?